Turma do Meio Ambiente, bom dia. É um prazer poder estar com vocês novamente. Vocês se lembram, a gente já lecionamos juntos a disciplina Introdução do Meio Ambiente no primeiro bimestre do ano passado. E essa disciplina, Recuperação de Áreas Degradadas, vamos trabalhar juntos agora, já é uma disciplina bastante profissional. Para o bom andamento dela, exige que vocês já tenham determinados conhecimentos, né? E espero que vocês estejam gostando do curso e vamos começar a discutir a disciplina. Bom, vamos entender primeiro, então, o que é uma área degradada. Nessa fotografia inicial, a gente vê duas situações. Aqui a gente tem uma área que foi abandonada, é uma área que recebeu rejeitos de mineração, produtos que não são utilizados no processo de mineração, e foi abandonada. E aqui você observa que começa a nascer algum tipo de vegetação. Foi feito um trabalho, um projeto de recuperação, e essa área aqui, 10 anos depois, é essa área aqui. Ou seja, uma floresta densa, ocupada, lembrando uma floresta primária. Mas, então, vejam que essa área, com projeto, com técnicas de recuperação que foram utilizadas, voltou a ser uma área produtiva e se transformou nessa área aqui. Bom, então vamos entender um exemplo que aconteceu aqui no Instituto Federal Sudeste de Minas, campus Rio Pomba, uma área que estava totalmente degradada, que a gente observa uma pastagem degradada, o gado circulava por essa área, essa parte aqui do ecossistema aquático também estava bastante degradado, assoreado, praticamente não se via água. Foi feito um trabalho e 7 anos depois nós temos essa área aqui. A mesma área, observem bem como referência, essa palmeira aqui, vejam que não tinha vegetação alguma, e 7 anos depois está a palmeira aqui com toda essa vegetação. Ou seja, utilizando-se de técnicas adequadas, a gente consegue recuperar uma área degradada. Bom, então nessa apresentação, nós vamos dividi-la em 4 partes. A primeira parte a gente vai discutir sobre a degradação pelo fator antrópico. A segunda parte nós vamos fazer propostas que levem ao desenvolvimento sustentável. Na terceira parte, a gente vai focar detalhes relacionados a procedimentos de recuperação ambiental. E na última parte, a gente vai falar de gestão ambiental. Uma breve introdução. O ano 1992 é um marco para a história das questões ambientais no Brasil e no mundo. Acontece no Rio de Janeiro, a Rio 92 ou Eco 92, e para que acontecesse esse evento, no ano de 1990, foram escolhidos alguns indicadores ambientais em todo o mundo para ver como que andava a situação dos ecossistemas em todo o planeta. Alguns índices, alguns desses indicadores, florestas, espécies, extinção, água, eu relacionei aqui e foi feito esse levantamento aqui, divulgado aqui na Eco 92. Então a gente vê aqui como estavam a condição desses indicadores ambientais. Bom, desse encontro saiu um documento que ficou conhecido como Agenda 21. Agenda 21 porque já estavam chegando no século 21, então ficou conhecido como essa Agenda 21. A Agenda 21, na verdade, é um documento que tentava mostrar para os governantes, para os organismos internacionais, para os grandes bancos financiadores de projetos, quais deveriam ser o foco do investimento nos próximos anos para reduzir a derrubada de florestas, reduzir o trabalho escravo, reduzir o trabalho infantil, reduzir a desigualdade social que gera degradação e várias outras questões. Bom, passaram-se 10 anos e novo encontro foi realizado. Aí já na África do Sul, em Joanesburgo,
e no encontro que foi conhecido como Rio+10. E foi feito um novo levantamento considerando os mesmos indicadores ambientais. E o que a gente observa? Todos os indicadores ambientais tiveram uma piora significativa, né? Teve uma redução de mais de 100 milhões de hectares de floresta, aumentaram 600 espécies com risco de extinção, o consumo de água aumentou significativamente, a emissão de dióxido de carbono aumentou em mais de 1 bilhão de toneladas, o consumo de energia equivalente a petróleo aumentou em mais de 1 trilhão de toneladas, a área para a agricultura foi aumentada e a disponibilidade de terra por habitante foi reduzida e a população saltou de 5,44 bilhões para 6,24 bilhões. Bom, 20 anos depois, né, um novo encontro, feito um novo levantamento. O que a gente continua observando? Né? 36% aumento das emissões, 110% o aumento das megacidades, indicando que está havendo um movimento do campo para morar em áreas urbanas. 100% de aumento em desastres naturais, 35% aumento do uso de fertilizantes nitrogenados e por aí vai. Né? Então, o que a gente conclui disso aí? Qual que é o quadro atual que vivemos hoje em dia? Bom, existe preocupação com os impactos relacionados ao meio ambiente. É coisa que não havia. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu dei a primeira disciplina, eu disse que quando eu me formei em 1981, eu não tive uma única disciplina relacionada a cuidados com o meio ambiente. Hoje existe. Existe o curso de técnico meio ambiente, existe o curso de engenharia ambiental, existe o curso de gestão ambiental, existe. Mas carece de uma maior conscientização da real necessidade de que tais procedimentos sejam tomados de uma maneira mais urgente. Né? E uma outra questão, verifica-se a necessidade de preparar pessoas com habilidades e visão diferenciadas do meio ambiente. Não é simplesmente você formar um profissional de curso superior que você estará resolvendo todos os problemas. Né? Não é essa a questão. Bom, então agora a gente começa a dividir a nossa aula em 4 partes. Né? Essa primeira parte a gente vai tentar explicar de uma forma muito resumida o porquê que esses procedimentos, esse processo vem acontecendo ao longo dos anos. Né? O objetivo, identificar a importância do capital natural, né, que é a base de todo o processo produtivo, mostrar a importância dos modelos de produção nesse processo, para que você possa evitar a continuidade da geração de processos degradativos, e identificar fatores que vêm trazendo desequilíbrios mais significativos durante as atividades produtivas. Né? Será disponibilizado para vocês um vídeo que se chama Florestas e o Homem, para que vocês tenham, que vocês possam correlacionar a importância que existe entre floresta e a população humana e todos os ciclos biogeoquímicos que foram discutidos naquela primeira disciplina, Introdução ao Estudo do Meio Ambiente. Bom, existe uma série de fatores de desequilíbrio, né, que vêm sendo alterados ao longo do tempo, e essas transformações que aconteceram, que vêm modificando significativamente as nossas condições ambientais. Né? Eu listei aqui alguns, né, e brevemente vamos discutir alguns desses pontos aqui, para que a gente possa entender como que se chegou à situação que a gente tem nos dias atuais. Um marco foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela começa de uma forma mais intensa no século XVIII, acelera no século XIX e no século XX ela ganha força total. Né? Trouxe uma série de vantagens, que todo mundo sabe, desenvolvimento de tecnologias, carros, mesmo na área de saúde, na área de educação, isso ninguém se discute. Mas, ao mesmo tempo, a gente pega esse exemplo dessa indústria que fica na cidade de Cubatão, em São Paulo. É uma grande indústria, isso aqui nos anos da década de 1970. Ela foi construída exatamente na beira de um mangue e todos os efluentes e dejetos que eram produzidos por ela eram lançados diretamente no canal do mangue, sem nenhum tipo de tratamento.
A mesma coisa com relação aos gases produzidos, né? Você vê dezenas de chaminés aqui, lançando sem nenhum tipo de filtro uma quantidade monstruosa de poluentes para a atmosfera, né? E isso, o que acontece, por exemplo, nas cidades que tem um somatório de fábricas como essa aqui? Vamos tocar só em um determinado ponto agora, que está diretamente relacionado com questões voltadas à saúde. A gente vê, isso aqui é a cidade de São Paulo, no mês de agosto, né? Aqui, se vocês observarem bem, tem o céu limpo aqui em cima, e aqui tem o céu bastante poluído. Esse fenômeno se chama inversão térmica, né? Existe aqui uma camada de poluentes que uma determinada camada de ar quente se sobrepõe a essa massa aqui e impede que esse ar se dilua na atmosfera. Então esse ar vai ficando cada vez mais poluído e chega a um determinado ponto que é preciso que se faça rodízio de automóveis, algumas atividades industriais sejam paralisadas, e não acontece só no Brasil isso aqui, acontece em várias cidades do mundo, e os danos à saúde são absurdos, né? Principalmente para pessoas que têm problemas respiratórios, crianças, pessoas idosas, isso aí acaba trazendo muitos problemas à saúde. Um outro problema associado à poluição, que é desconhecido por muitas pessoas, que se chama chuva ácida. Toda essa poluição que vocês viram, que é emitida pelas chaminés das fábricas, pelos canos de descarga dos carros, por aquecedores de casas, eles sobem, vão à atmosfera e, chegando nas nuvens, acontece a fotooxidação, pegando só, por exemplo, dois compostos, o óxido nitroso e o óxido de enxofre, eles em reação com a umidade que tem na nuvem, o calor e com o movimento das nuvens formam, por exemplo, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que podem cair e causar uma série de impactos ambientais e externalidades negativas em regiões até muito distantes do local onde ela foi produzida, né? Em áreas urbanas a gente vê situações como essa aqui, derramamento de petróleo, ou o mundo submerso que existe em qualquer cidade, né? Para exemplificar, vamos mostrar aqui o Córrego Independência, que fica aqui na cidade de Rio Pomba. Aqui a gente vê um córrego que, na verdade, é como se fosse um esgoto a céu aberto, né? Em determinado ponto, foram construídas ruas sobre esse córrego, a gente vê aqui um carro passando sobre a rua, e uma situação precária praticamente no centro da cidade. Aqui a gente vê, isso aqui era em torno de 7h30 da manhã, mais ou menos, esgoto sendo lançado diretamente no córrego, né? Lixo lançado aqui, e aqui uma visão do córrego, casas desse lado, uma rua foi construída aqui inadequadamente, e começam os processos degradativos, que vão provocar futuramente os impactos ambientais. Esse carroceiro, por exemplo, chegou e despejou resíduos de construção civil aqui, às margens do córrego. Depois veio esse caminhão, despeja mais resíduos de construção civil sobre as margens do córrego. Bom, choveu. O que aconteceu aqui nesse córrego? O córrego encheu, transbordou e provocou enchente para os moradores, né? Bom, temos a outra questão, como foi comentado, o crescimento populacional, né? O crescimento populacional, se a gente observar, desde o primeiro Homo sapiens até o ano de 1650, a população da Terra era de 500 milhões de habitantes. Em 2001, a população era de 6 bilhões 134 milhões de habitantes. Hoje, a população está em torno de 7 bilhões e 100 milhões de habitantes. Ou seja, em pouquíssimo tempo, teve um crescimento extremamente acelerado da população. Então, para se ter uma ideia de como esse processo vem acontecendo, né, a cada segundo no mundo nascem cerca de 4 crianças. São 250 crianças por minuto e 130 milhões por ano. Por outro lado, cerca de 100 pessoas morrem a cada minuto, aproximadamente 80 milhões por ano. Fazendo essa conta, a gente tem um aumento de 50 milhões de pessoas por ano, né?
e tem uma estimativa que a população em 2030 vai estar em torno de 8 bilhões de pessoas. Ora, a gente sabe que a cada criança que nasce é necessário cuidados com relação à saúde, com relação à educação, com relação à segurança, e por toda a vida, né? Então, essa nova demanda por alimentos, por exemplo, por questões relacionadas ao saneamento, né? A demanda cresceu em função do aumento de população numa velocidade muito grande e, infelizmente, os governos não têm conseguido dar uma resposta com tanta rapidez. Bem, depois de apresentar as curiosidades, nós vamos fazer um pequeno intervalo para fechar o módulo 1 e, quando voltarmos para a próxima aula, nós começaremos a falar sobre política agrícola no Brasil. E a gente vai ver o reflexo que essa política agrícola, ou melhor, a ausência de política agrícola, trouxe como consequência tanto para o campo como para as áreas urbanas.